Moisés para perto dele. Deus, ele precisava de alguém para libertar o seu povo. Deus precisava de alguém com autoridade, alguém posicionado, alguém destemido, alguém encorajado para livrar o povo. Por quê, pastor? Porque diante de Faraó não seria uma lição fácil para ser tratada, para ser conduzida, porque Faraó, ele era persuasivo, Faraó, ele era determinado, e Faraó, ele era rigoroso sobre o seu reinado. Então, para uma pessoa lidar com pessoas desse jeito, tem que ser pessoas que têm decisão e posicionamento. Mas Deus, ele analisou em todo Israel quem dentro daquele povo poderia ser alguém ungido por ele, capacitado por ele e preparado por ele para estar diante do povo e obedecer a direção vindo de Deus, o eu sou. E eu trago 3 exemplos bíblicos, eu trago 3 referências bíblicas do que levou Deus a escolher Moisés como o preparado. A primeira foi Moisés, quando ele descobre a sua essência, quando ele descobre a sua origem, quando ele descobre que ele é um povo hebreu, não um egípcio. Uma certa vez ele saindo do palácio, ele viu um hebreu sendo espancado. Então ele defende aquele hebreu a ponto de ele matar um soldado egípcio e levar ele a sair, fugir. A primeira qualidade foi ele ter defendido alguém que estava em condição inferior. A segunda qualidade que fez Deus escolher Moisés foi quando Moisés chega em Midian. Ele era peregrino naquela cidade, ele era um forasteiro naquela cidade, e de repente ele para diante de um povo para que ele pudesse ali analisar quem eram as pessoas e quais eram os caráteres que cada uma daquelas pessoas. Porém ali tinha um poço esse que Moisés estava abastecendo o seu odre com água para que ele pudesse beber, e de repente ele se depara com 7 mulheres sendo hostilizadas perante pastores. Então aquele homem defende aquelas mulheres que estavam em áreas, em situações de risco. Essa foi a segunda qualidade que Deus viu em Moisés. A terceira qualidade, quando Deus se revela para Moisés, é quando agora ele está na condição de pastor, ele tem que prestar conta para os donos daquelas ovelhas, e uma delas estrategicamente vai se desviar das 99 e vai chegar a um lugar aonde Deus queria se manifestar estrategicamente na vida daquele homem que não sabia o seu paradeiro, mas sabia que nele existia um princípio e um caráter de uma pessoa que tinha promessas da parte de Deus. A promessa é porque ele era um hebreu.
A promessa é porque Deus havia escolhido os hebreus, os judeus, para se manifestar como Deus daquele povo. Mas por anos, Moisés imaginou, foi criado, teve costumes egípcios. Mas quando ele descobriu verdadeiramente a sua identidade, ele assumiu a sua identidade como um homem que não andava nos caminhos, nos preceitos de Deus, e que agora estava na hora de ele saber quem era esse Deus, ele passar a entender o que o seu povo pensava, o que o seu povo sentia. Então aquele homem, levado ao instinto, falou: eu não posso perder essa ovelha eu vou ter que prestar conta. Ele não sabia que era algo da parte de Deus, chamando ele para que ele fosse até Deus. Mas na conjectura humana, no que nos condiz a estratégia humana, ele queria somente resgatar aquela ovelha. E ali Deus então fala com ele: Moisés, eu sou Deus dos vossos pais, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e a súplica do meu povo chegou a mim, o que o meu povo clamou chegou aos meus ouvidos. Mas fato é, Moisés, primeiro você volta, executa aquilo que eu irei te designar, mas no paralelo disso, tudo que você fizer e tudo que você abdicar, abrir mão em pró do meu chamado, eu, Senhor, te recompensarei. O que a Bíblia disse? Que quando ele vai para libertar o povo, a Bíblia fala que ele já era casado, a Bíblia fala que ele já tinha filhos, e a Bíblia fala que ele já tinha se tornado chefe de família. Agora entra a revelação de Deus. O que eu disse para você, o seu posicionamento, resultados estratégicos. Vamos lá. O que indagava, o que dava como ponto final a história de Moisés? Primeiro, ele carregar sobre ele um homicídio. Segundo, ele chegar em uma cidade sem ninguém saber a sua identidade. Terceiro, aonde ele passasse, com quem ele viesse se relacionar, aquilo que ele deixou escondido no passado viesse ser relatado, esclarecido no seu presente, e todavia que o seu presente viesse saber o passado obscuro que aquele homem teve ali. Portas poderiam se fechar diante dele, pessoas poderiam rejeitá-lo, pessoas poderiam acusá-lo, mas não foi o que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque todavia, quando Deus ele olha, todavia quando Deus ele enxerga, todavia quando Deus ele quer mudar a história de alguém, Deus não só apaga da sua memória, Deus não só tira as acusações, Deus não só tira aquilo que te frustrou, mas Ele traz alegria para que possa você saber que Ele é o Deus de maravilhas, de sinais e de prodígios. Mas aquele homem, ele teve a história dele transformada por conta de um posicionamento. Todavia aquele homem teve
um relacionamento com Deus, porque ele trazia na sua mão um bordão, que era visto como